Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesta noite, amém? Amém. Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos que o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui nesta noite. Aleluia. E Deus tem uma palavra rema para a sua vida nesta noite, uma palavra viva. Eu quero convidar os irmãos para estar aqui na palavra do Senhor em Atos. Capítulo 9, a partir do versículo 36. Aleluia. A epígrafe diz assim: a ressurreição de Dorcas. Vamos ler. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como o ninho era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. O tema da pregação desta noite é Despertando Dorcas. Dorcas, ela era uma discípula do Senhor e ela morava numa cidade chamada Jope, que ficava a cerca de 50 quilômetros de distância de Jerusalém. Nessa cidade havia algumas viúvas, e isso era muito comum, porque lá em Jope, sendo uma cidade costeira, os homens faleciam em acidentes em alto mar. E assim, Dorcas gentilmente abençoava a vida daquelas viúvas, costurando para elas. Porém, um certo dia, Dorcas adoeceu e veio a óbito. O apóstolo Pedro, ele estava ministrando a palavra por ali perto. Então, 2 homens foram até a Pedro e pediram para que ele pudesse ir até a Jope e orar pelo corpo de Dorcas, e o que Deus faria. E Pedro prontamente atendeu e foi a Jope. E lá chegando, levaram a Pedro ao local onde Dorcas estava, o corpo dela, e ele dobrou o joelho e orou. Assim como Dorcas, nós também somos discípulos do Senhor, somos missionários do Senhor, embaixadores do reino de Deus. O embaixador é aquele que representa o seu estado junto ao outro. E veja que Dorcas era uma mulher que tinha talento, ou seja, ela sabia costurar. E não existe discípulo sem talento. Você que chegou aqui hoje nessa igreja, sabe que você é um discípulo do Senhor e que você tem um talento. E todo aquele que tem um talento, ele tem uma incumbência. Aleluia! Dorcas tinha o talento de costurar, logo a incumbência dela era confeccionar vestes. E Jesus dizendo aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8, ele diz assim: e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Dorcas, gratuitamente ela recebeu esse talento de Deus, e ela gratuitamente abençoava a vida das viúvas daquela cidade. E
noite. O profeta Miqueias, lá no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Amados, você é discípulo de Deus. Discípulo, ele não descansa, ele trabalha, porque a seara é muito grande. E Deus, ele quer contar com você, ele quer contar comigo, ele conta conosco para levarmos almas a ele. E a primeira incumbência de um discípulo do Senhor, de um missionário do Senhor, de um embaixador do Senhor na terra, é apregoar libertação. Repita comigo assim: eu preciso apregoar libertação. Aleluia. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, nos relata que o rei Saul, ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. Os servos deles disseram: rei, permita-nos procurar um homem que saiba tocar harpa. E quando esse espírito vier sobre ti, ele vai tocar, e assim o Senhor vai se sentir melhor. E Saul permitiu que fosse buscar este tal homem. E o servo dele disse: olha, eu conheço um chamado Davi. E assim Davi foi à presença de Saul. E a palavra do Senhor nos diz que todas as vezes que Saul era atormentado por este espírito maligno, Davi começava a tocar a sua harpa, e assim Saul sentia alívio, e o espírito maligno se retirava dele. Ei, meu amado, eu não sei se alguma coisa está te atormentando. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite sendo atormentado pelo medo, pela depressão, pela opressão, pela angústia. Eu não sei se de repente no seu dia a dia você se sente aprisionado por alguma coisa, mas nesta noite Deus te dá autoridade para você repreender todo medo, toda angústia. A palavra do Senhor nos diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meu amado, se é o medo que está te atormentando, pisa nele nessa noite. Se é a angústia, pisa nela nessa noite. Se é a depressão, pisa nela pela autoridade que Deus te dá nessa noite. Aleluia. Deus não quer que você ande atormentado por nada, não. Aleluia. E a palavra do Senhor ainda nos diz, lá em Marcos 9, capítulo 14, acerca de um jovem lunático, ou seja, um jovem que vivia fora da realidade. Aquele jovem, ele era atormentado há muito tempo por um espírito maligno. E então o pai daquele jovem pede socorro, e Jesus, passando por ali, perguntou àquele homem quanto tempo isso vinha acontecendo, e ele disse: desde que da infância. Ou seja, desde a infância aquele jovem não tinha paz. Desde a infância aquele jovem, ele era atormentado. Meu amado, se te falta paz, Jesus Cristo é a sua paz. Jesus Cristo te dá paz nessa noite. Jesus, ele disse assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo vou a dar. A paz de Jesus é uma paz regeneradora, é uma paz transformadora, é uma paz que lava o corpo, lava a alma, lava o espírito, e que nos dá a alegria de estarmos na presença de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer jogar por terra coisas que têm atrapalhado o seu ministério, que têm atrapalhado você se firmar na presença de Deus. Deus tem uma grande obra, um grande chamado na sua vida. Deus já tem falado contigo há muito tempo e você anda ainda despercebido, mas Deus nessa noite te desperta. Ei, meu filho, ei, minha filha, não temas, ponte em pé, porque eu te chamei para essa obra. Ponte em pé, porque eu vou te usar. Ponte em pé, porque a seara é grande como os ceifeiros, e eu conto contigo. Deus está contando com a Igreja Batista Rema. Deus está contando contigo, meu amado. Deus te deu um talento que você precisa executar. Deus nos deu os dons, e nós precisamos exercer o ministério de Deus aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Alguém, por gentileza, poderia pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Não, muito seco, realmente. E outra coisa, o missionário, primeiro, ele precisa apregoar libertação. Segundo, o missionário, discípulo do Senhor,
cura. Repita comigo: eu preciso ministrar cura. Aleluia. Meu amado, Deus quer nos curar, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Aleluia. Muito obrigada. Glória a Deus. Como exemplo de cura no corpo, nós podemos citar um exemplo que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5. A palavra do Senhor nos relata assim, que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem de guerra, era um homem valoroso, porém leproso. Mas na casa dele havia uma serva, uma pré-adolescente, que disse assim à esposa de Naamã: quem dera o meu Senhor estivesse perante o profeta que está lá em Samaria, em Israel, ele o curaria. Então nasce em Naamã uma esperança, e Naamã vai se encontrar com o profeta lá em Samaria, o profeta Eliseu. E Eliseu disse a Naamã: vai, mergulha 7 vezes no rio Jordão e você será curado. A princípio Naamã não gostou da ideia. Puxa, lá na Síria tem rios melhores que o rio Jordão, e eu vou mergulhar no rio Jordão. Mas por fim ele resolveu obedecer. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele mergulhou 7 vezes, ele foi curado. Aleluia. Amados, para nós experimentarmos o sobrenatural do poder regenerador do Senhor, nós precisamos obedecer. O Senhor nessa noite nos desperta para obedecermos. Naamã só recebeu a cura porque ele ouviu a voz do profeta de Deus, ouviu a voz do homem de Deus. E nessa história me chama a atenção porque essa serva dele, essa mocinha, ela era de Israel, mas tinha sido levada cativa para a Síria. Mas mesmo estando em terra estrangeira, mesmo sendo levada em condição de escrava, ela se permitiu ser usada por Deus. Ela falou: olha, quem dera se o meu Senhor estivesse perante o profeta de Israel. Não foi porque ela estava numa situação de dificuldade que ela se intimidou e disse: não vou cruzar as minhas mãos, não vou fazer nada para Deus, não. Meu amado, ainda quando nós estamos na prova, nós somos discípulos. Ainda quando nós estamos na prova, nós somos missionários do Senhor. A coisa está difícil, está apertado. Meu irmão, mesmo assim, Deus quer te usar. Nós não podemos esperar sermos usados por Deus só quando tudo vai bem. Seja em qual situação estivermos, Deus quer nos usar. Deus quer poder contar conosco em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor ainda nos relata, lá no Evangelho de Jesus, Lucas 8, sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma passagem super conhecida a nós todos. Há 12 anos aquela mulher estava naquela situação de sofrimento, tudo que ela tinha ela gastou com os médicos, nada nem ninguém curava aquela mulher. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e ela se aproximou. E quando aquela mulher se aproximou de Jesus, ela extraiu a virtude de Jesus. Meu amado, extraia a virtude de Jesus. Aleluia. E você vai ser curado na alma, será curado no corpo, será curado no espírito. E quando aquela mulher estava contando com a ajuda humana, nada de diferente acontecia na vida dela. Mas no dia que ela se encontrou com Jesus, no dia que ela tocou nas obras do manto de Jesus, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. E ela sentiu sendo curada por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, se Deus quer nos curar, não somente o nosso corpo físico, mas também a nossa alma, o nosso caráter. Lá em Atos capítulo 20, versículo 9 em diante, diz que o apóstolo Paulo, ele estava pregando no cenáculo. E ali havia um jovem chamado Eutico, sentado entre os irmãos. E esse jovem, ele foi tomado por um grande sono durante o discurso de Paulo. E diz a palavra do Senhor, e esse jovem estava sentado na janela. E assim, como ele foi tomado por este sono, ele caiu do 3º andar. E quantas vezes nós estamos como Eutico, dentro da casa de Deus, porém sentados na janela, haja vista, estamos muito interessados no que está acontecendo lá fora no mundo.
Porque o apóstolo Paulo, ele desceu e foi lá embaixo. E quando ele chegou lá, ele olhou Eutico e disse assim: não se preocupem, porque a alma de Eutico ainda está nele. Meu amado, de repente você pode ter sofrido uma grande queda. De repente nessa queda você sofreu muitas luxações, muita dor, mas porém você é um sobrevivente de Deus. Deus preservou a sua vida. Aleluia. Porque Deus deu ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Porque Jesus te ama. Porque Jesus, ele cuida de você. Meu amado, se você está sentindo assim na janela, Jesus te convida a sentar hoje na cadeira com ele. Aleluia. Jesus te convida você a entrar e ficar em paz na presença dele. E não se preocupar com nada que está lá no mundo, não. Porque o mundo não tem nada para te oferecer, não. No mundo não tem Jesus Cristo como Senhor. Por isso que lá fora é só tristeza, é só desgosto, é só tormento. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida abundante nós só temos na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, terceira e última incumbência que nós recebemos do Senhor: anunciar salvação. Repita comigo: eu preciso anunciar salvação. Em Isaías 61, versículo 1 nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor se chama hoje. Aleluia. O tempo de salvação é hoje. Deus quer te usar hoje, Deus quer te restaurar hoje, Deus quer te salvar hoje. Amados, o intuito do inimigo das nossas almas é nos cegar, é bloquear a nossa visão. Veja que a palavra do Senhor relata lá no livro de Juízes, Sansão era um homem que tinha um segredo de Deus, ele tinha um enigma de Deus na vida dele. Ele nasceu com um propósito. Porém, quando os inimigos dele descobriram o segredo deles, por meio de Dalila, a primeira coisa que os inimigos fizeram foi vazar os olhos de Sansão. E Sansão ficou cego. A palavra também do Senhor nos relata que o rei Sedequias, o último rei de Judá, antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém e levar o restante do povo cativo, ele foi perseguido, pego pelo exército caldeu e teve os seus olhos vazados. Vejam que eram 2 homens e que eles ficaram cegos. E esse é o intuito do inimigo: nos cegar. Porém, entretanto, todavia, diferentemente de Satanás, Jesus Cristo veio abrir os nossos olhos. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos uma visão dele, a visão do reino. E lá em Atos 9 nos relata da conversão de Paulo, outrora Saulo. Ele estava ainda a caminho de Damasco. E no meio do caminho, diz a palavra do Senhor que ele foi abordado por um resplendor de luz. E ali no momento a sua visão se ofuscou, porque Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E assim Saulo chegou em Damasco, e Deus enviou um discípulo chamado Ananias para ir falar com ele. E a palavra do Senhor nos diz assim, que quando Ananias chegou até a Saulo e começou a conversar com ele, a dizer qual era o ministério dele, que os olhos dele se abriram e caíram como que escamas. E nesta noite Deus quer derrubar escamas dos nossos olhos, escamas do ceticismo, ou seja, escamas da incredulidade. Porque quantas vezes nós somos impedidos de ser usados por Deus porque não acreditamos? Quantas vezes nós somos impedidos de sermos abençoados pela nossa falta de fé? Mas nessa noite, a escama da falta
demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 3:20 nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração nessa noite. Mas somente você pode abrir e deixar Jesus entrar. Amém. A libertação que você precisa, a cura que você precisa, Jesus Cristo tem. Mas a chave do seu coração, somente você pode abrir para Jesus entrar. Ela está nas tuas mãos, a chave. E Jesus te faz um convite: meu filho, deixa eu entrar no teu coração nessa noite. Deixa eu remover essa angústia no teu coração. Deixa eu te dar novas vestes. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar dos teus negócios. Deixa eu cuidar da tua casa. Deixa eu cuidar do teu casamento. Deixa eu cuidar dos teus filhos. Aleluia. Mas é preciso você abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Jesus está batendo hoje. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Deus te ama, meu amado. E Ele quer pôr um fim na tormenta que você tem vivido. Jesus Cristo te ama, meu amado. E Ele quer cuidar da sua vida. Aleluia. Eu quero ler um texto que diz assim, o título: Reencontrando-se com o Pai. Um homem, pai de 2 filhos, um certo dia foi surpreendido por seu caçula, que lhe reivindicou os bens que entendia lhe pertencer, e foi habitar em uma terra remota, fazendo tudo o que reputava interessante, até que a sua riqueza findou-se. Agora, encontrando-se numa situação de miserabilidade, foi exercer o ofício de cuidar de corpos. Ao sentir fome, desejou a comida deles. E num instante de reflexão, lembrou-se que aos empregados de seu pai não lhes faltava alimento, enquanto ele padecia de fome. Assim, decidiu retornar à casa de seu pai, reconhecer seus pecados e, se possível, habitar com ele, mas agora em status de empregado. Já no caminho, seu pai o avistou de longe e o reconheceu. E movido pelo amor, correu até seu filho e o abraçou. Então disse o filho: Pai, peguei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, incontinente, determinou que seus empregados trouxessem novas vestes para seu filho, trouxessem um anel e também novas sandálias, e matassem um bezerro para comemorar o retorno do jovem. Veja que aquele filho decidiu ir embora, abandonando seu pai e o aconchego do lar. Decidiu conhecer o mundo e, consequentemente, experimentou amar os frutos. Entretanto, um dia, este mesmo filho decidiu retornar à casa de seu pai, e este, ao vê-lo de longe, não o desprezou em seu coração, não o expulsou de sua terra, não lhe foi indiferente. Ao contrário, alegremente o recebeu de volta. E o Pai Celestial, aquele que te formou, que te conhece desde o ventre materno, que te escolheu, que te resgatou, que te salvou, encontra-se exatamente no mesmo lugar onde você ouviu pela última vez antes de partir. E Ele, seu Pai, o seu Deus, que está ainda hoje te aguardando de braços abertos. Ele tem uma nova roupagem para você. Tem um lindo anel reservado para te entregar. Tem novas sandálias para lhe dar. E o Cordeiro Imaculado já foi morto ali na cruz do Calvário por amor à sua vida. Aleluia. Aproveite a oportunidade. Retorne à casa do Pai, filho amado. Aleluia. Nesse momento eu gostaria de convidar a minha irmã. Nós estaremos louvando uma canção. Aleluia. Senhor, igreja, fechar os seus olhos, todas as canções, a letra de louvor, aleluia, glória a Deus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te
deixa de lado e o coração explode na dor. É hora de ter um Salvador, um Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carrega a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O emprego que o mundo não te deu, Jesus te dá. A família que o mundo não te deu, Jesus te dá. A cura que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia! Que o mundo não te deu, Jesus te dá. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus, gostaria que eu vou fazer um apelo a você que deseja fazer um pedido especial ao Senhor, receber uma posição de mãos, convidar que os diáconos, pastor que estivesse aqui, evangelista, para nós estarmos orando. Você dentro do teu lugar, que deseja algo do Senhor, faça esse propósito agora para nós profetizarmos sobre a tua vida. Se você deseja vir aqui à frente, venha. Se você quer reconciliar-se com o Senhor, faça isso hoje. A palavra falou ao seu coração, o Espírito de Deus moveu a essa direção. Se você deseja alguma coisa física que está te incomodando, alguma dor, alguma parte do teu corpo que está sofrendo com alguma ferida, receba esta oração. Nós temos esse trabalho constantemente na igreja do Senhor de pôr as mãos, orar pelos enfermos. Assim você quer fazer um pedido a alguém, benefício de alguém da tua família, mesmo aí no teu lugar ou aqui à frente, nós estaremos orando nesse sentido. Enquanto estamos louvando, deixa o Espírito Santo tocar o teu coração e fazer com que haja talvez até uma lembrança de algo que aconteceu na tua vida que não foi correto. Talvez você agiu incorretamente, talvez você tomou uma atitude que não devia. Então é o momento de você colocar isso nas mãos de Deus. É o momento de você rever isso, para que o Espírito Santo possa tratar o teu coração, porque através do teu coração o resultado que precisa acontecer vai acontecer. É preciso você estar livre de todo peso. Há acusações contra a tua vida, algo se levantou contra a tua vida. É o momento de você colocar isso nas mãos de Jesus para que Ele rompa essa barreira, desfaça essa acusação. É o momento de você alcançar um estado espiritual diferente, para que a estabilidade espiritual que você precisa, como foi ministrado, você possa viver essa estabilidade, não mais oscilante com a situação, não mais ouvindo as acusações. E tudo aquilo que te incomoda, a partir de hoje, tem que ser vencida, não mais vai prevalecer sobre a tua vida. Esta é a obra do Espírito Santo, a regeneração, a cura, a limpeza, como foi ministrado, tantos milagres que eram impossíveis, como de Naamã, um homem tão conceituado, mas não tinha cura. E o poder de Deus o curou com um banho em uma água. Então o que o Espírito Santo não pode fazer com você, sendo que Jesus já carregou sobre si tudo isso que antes havia? Agora não existe mais, porque Deus, através de Jesus Cristo, rompeu todas essas dificuldades. O impossível não existe mais, porque Jesus já colocou o impossível de
debaixo dos seus pés. O inimigo não tem poder mais, porque ele está sobre os pés de Jesus. Então, vamos estar louvando a Deus, e você pode se dirigir aqui à frente e se colocar à disposição da oração. E aí do teu lugar também, mesmo sentado ou de pé, como você achar melhor, vamos estar orando. E aí depois eu estarei profetizando sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia.